E para começar o programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que vem movimentando a cidade nesta semana, que é o pedido de aumento salarial feito pelos comerciários aqui de Santa Maria. Para tratar, nós chamamos aqui os dois lados dessa história, vamos fazer um pequeno debate aqui para entender bem o pedido e a não aceitação desse pedido de aumento salarial. Eu vou conversar ao vivo aqui nos estúdios, eu recebo o Rogério Reis, ele que é presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Santa Maria, também vice-presidente da FECOSUL. Eu também recebo o Ademir da Costa, que é o presidente do Sindilojas Região Centro. Muito boa tarde, gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa de hoje. E eu começo perguntando então para o Rogério Reis, ele que é o presidente do Sindicato dos Comerciários, sobre principal motivo desse pedido de aumento salarial. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos numa negociação desde 2015 com o Sindilojas e a gente ainda não conseguiu acertar os números que tragam um ganho para a categoria. Nossa proposta ela está pautada em R$ 1.055 a partir de abril do ano passado e até março de 2016, e a gente não conseguiu acertar ainda. Por isso nós tivemos ontem uma grande manifestação aqui em Santa Maria, onde nós tivemos um trabalho com a categoria, tivemos assembleias, tivemos essa mobilização e com isso a gente está... Tivemos agora pela manhã também uma negociação no Sindilojas, e com o Sindilojas lá no Ministério do Trabalho, e a gente está tentando chegar num denominador comum aí para fechar essas negociações coletivas. Mas existe ainda uma diferença muito grande do que se quer em relação ao que é oferecido pelo Sindilojas. O Sindilojas oferece R$ 1.039 para 2015, abril de 2015, e nós queremos R$ 1.055. Esta diferença é que está ainda, não conseguimos chegar num acordo e a gente está tentando aí fazer essa negociação para que os comerciários sejam beneficiados. Pois é, por outro lado, aqui eu recebo o Ademir da Costa, que é o presidente do Sindilojas Região Centro. Tudo bem, Ademir? Qual a posição de vocês quanto a esse assunto? Bom, boa tarde, Rogério também. O que eu posso dizer? Nós estamos, para que o telespectador entenda o que nós vamos falar aqui, estamos falando de um dissídio coletivo referente que iniciou em abril de 2015 e se encerrou em março de 2016. Neste período, tivemos uma inflação de 8,42% desses 12 meses, 8,42%, e nós oferecemos para a categoria R$ 1.039. O que significa isso? Representa 10,65% de aumento de salário. 10,65% para 8,42% de inflação, um ganho real de 2,23%, ou seja, isso até fevereiro. Março, nós já passaríamos para 1.055, que é o que ele pede linearmente, para que o 2016 a gente possa ter um índice já mais nivelado, mais adequado dentro da proposta que ele busca para corrigir o dissídio referente a 2016 e 2017. O que nós temos que salientar? Quando vai a 1.055, isso dá 12,65, se não me engano, dá 3,9 de ganho real. 3,9. Vamos lá, nós temos um período. Por que está difícil a negociação? Quando se faz uma negociação, não é que não se queira dar aumento aos funcionários, está se dando aumento. Nós temos que lembrar que nós passamos nunca, nos últimos 20 anos, eu vou falar de Santa Maria, eu estou aqui há 20 anos, nunca nós tivemos uma crise tão grave no nosso país e na nossa cidade do tamanho dessa que nós estamos vivendo agora. Então, quando você faz uma negociação dessa, você também tem que preservar os empregos, dar um aumento fora da realidade, muito acima da inflação, como o Rogério está pedindo. Vai gerar com certeza um prejuízo muito grande, vai gerar desemprego, vai gerar prejuízo para as empresas. Quando uma empresa não consegue pagar esse salário, ele vai demitir. Nós temos que considerar que já temos 11 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Só agora, essa semana saiu, só em Porto Alegre teve uma empresa que demitiu 1.000 pessoas. Nós estamos em Santa Maria só nem vamos falar
dos últimos 12 meses, mas só nestes últimos 3 meses nós temos um saldo negativo de 233 empregos a menos no comércio Santa Maria. Então, a negociação não é uma questão assim, de tomar lá e dar cá. Ela leva em jogo uma série de dificuldades que pode gerar conflitos para as próprias famílias que vão ter o desemprego, o que é bem pior do que tu ter uma correção salarial justa, porque os outros setores, se vocês pegarem os outros setores que compõem a economia da região de Santa Maria, todas as outras categorias deram aumento abaixo do INPC. Enquanto nós estamos oferecendo, até chegando lá em março, nós vamos estar com 50% acima do INPC. Vai dar 3,9% no INPC de 8,42%, 3,9% de ganho real. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Então, a gente não está fugindo de fazer uma correção nos salários como tem que ser feito. O que está ocorrendo, está faltando um pouquinho de compreensão do setor, do sindicato, não é nem dos empregados, porque do sindicato, de compreender esse momento que nós estamos vivendo. Isso sim é a nossa grande dificuldade do entendimento. Então, nós temos que avançar. Esse avançar significa que nos últimos 6 anos, jamais, e o Rogério disse, estava falando essa semana, infelizmente eu não estava aqui, mas me mostraram a fala que ele teve, de que nós estamos dando o mínimo. Não, nos últimos 6 anos, nós tivemos um aumento real de salário, para a categoria dos comerciários. Só para vocês terem uma ideia, o INPC dos últimos 6 anos foi 37,42%. O aumento de salarial para a categoria nesse período foi 63,45%. Isso dá um ganho real de 25,93%. Então, jamais o sindicato patronal deu menos do que a inflação. Sempre nós demos ganhos reais. Então, está faltando, sim, uma sensibilidade do sindicato. Não, eu nem falo dos empregados, do sindicato. Claro, sim, pode agora, a gente vai ouvir o Rogério. Vamos esclarecer algumas coisas aqui, até porque quem está ouvindo pensa que o Ademir está quase morrendo as empresas de Santa Maria, pelo amor de Deus, não é isso. O que acontece? Se nós estivermos hoje em abril de 2015, o que o Sindilógios apresenta? 1.039. O piso regional, em abril de 2015, 1.053. Esta diferença, como nós vamos negociar abaixo do piso regional? Nossa proposta é 1.055. 1.055 fica acima do piso regional. As empresas que estão fechando, desculpa, mas nós não podemos resolver o problema de gestão da empresa nenhuma aqui. Se vai causar desemprego, não vai. Eles deixaram de contratar, mas não houve demissões em massa. Isso que nós temos que deixar claro aqui. Então, o que precisa saber? Dentro da diferença dele que eles estão colocando, o que nós temos que colocar? Que se nós estamos em abril de 2015, por que nós vamos ficar com 1.039? Nós temos uma responsabilidade muito grande com quem já antecipou e com aqueles que já ganharam um pouco mais. Se nós negociarmos 1.039 como eles querem, o que ocorre? Ocorre um disparate salarial em Santa Maria. Por quê? Porque 1.039, para quem já pagou 1.053, nós vamos ter 2 salários. Como fica esses que já anteciparam, esses que já ganharam o aumento, que já ganharam uma antecipação? Tanto que nós não queremos 1.053, que é o piso regional, nós queremos 1.055. E quando o Ademir coloca aqui que nós, comerciários, que é o sindicato, não, é a vontade da categoria. Por que é a vontade da categoria? Porque hoje 1.039 não sana as necessidades dos trabalhadores. 1.039 hoje, para quem trabalha 8 horas por dia, que trabalha domingo e não recebe o domingo trabalhado, porque ele tem folga, esse salário não contempla as necessidades da nossa categoria. E quando nós estamos discutindo aqui 1.055, não é sobre março de 2016, nós queremos 1.055 sobre abril de 2015, aonde nós vamos ter realmente uma conquista maior e aonde nós teremos uma diferença para receber até março de 2016. Essa é a negociação que nós estamos fazendo. E aí eu sou contestado pelo presidente do Sindilógios, o senhor Ademir, quando a gente transforma isso em hora. Se você pegar aí, 1.055 e dividir por 220, que é a jornada de trabalho, ela te dá R$ 4,80 o valor da hora trabalhada.
E se pegar 1.039 e dividir por 220, dá 4,72. Diminui, dá 8 centavos no valor da hora. É isso que nós estamos brigando aqui. E aí ele diz que eu estou iludindo porque eu estou passando a negociação para a hora. Não, cada trabalhador é que nem o economista faz. Quanto que tu pode gastar por dia? É o número de horas que tu trabalha. Então é isso que nós estamos questionando com o Cid Loja, que uma bala vale 10 centavos. 8 centavos é menos que o valor de uma bala. Então a dificuldade se tem aqui, porque infelizmente em Santa Maria a Fé Comércio plantou uma bandeira. A bandeira do retrocesso, a bandeira do arroz salarial. Está lá dentro do Cid Lojas. A Fé Comércio não quer negociar no Estado um salário digno para os trabalhadores. Então é essa a diferença que tem. O sindicato, nós estamos aqui para defender a categoria. É bom que os trabalhadores saibam que, na verdade, nós estamos lutando para mais e não para menos. Porque se nós fechar a proposta deles como proposta de negociação, nós estamos negociando a menos, companheiros. Então é por isso que nós temos que ter aqui a consciência, a clareza de que o que eles estão oferecendo realmente é a inflação e mais um ganho real, mas em cima de 939. Agora, bota esses 12% que foi nesse período, bota no salário de março de 2015. Vai ver o resultado que vai dar 1.051. Mesmo a proposta deles, se for colocado lá em abril de 2015, vai dar 1.051. E nem assim eles chegam numa proposta que possa dizer o seguinte: vamos aprovar e vamos ter um salário digno em Santa Maria. Então, na verdade, o que surge aqui? Outras categorias, companheiros, outras categorias que foram faladas, vamos pegar o que ocorre na cidade. A maioria das categorias tiveram um INPC, sim. Nós não tivemos nenhum sindicato que tem aqui em Santa Maria que negociou menos que o INPC. O que está ocorrendo hoje é uma política no estado de algumas cidades que tem, como Caxias do Sul, que é uma cidade industrial e teve lá umas negociações para a sobrevivência dos trabalhadores e das empresas. Diferente daquilo que nós estamos negociando. Nós estamos negociando um salário que mesmo assim ele se torna baixo em cima do contexto inflacionário do nosso país e que nós estamos tentando resgatar para os comerciários. Que não esqueçam, vocês trabalham um domingo, estão trabalhando horário diferenciado agora, e aí? E cadê o aumento? É isso que nós estamos discutindo aqui. Então nós temos que ser bem claro, nós não fechamos a convenção ainda de 2015, porque os lojistas oferecem 1.039 e nós queremos 1.055. É só isso que está acontecendo em Santa Maria. Por isso nós tivemos uma mobilização ontem, teremos outros desdobramentos pela frente se nós não fecharmos a convenção coletiva, mas nós não podemos aceitar 1.039 de maneira alguma. Pois é, agora a gente vai ouvir então o Ademir da Costa, presidente do Cid Loja. Como que vocês chegaram aí nesse valor, Ademir? Como é que se calcula? Primeiro, você precisa ter a inflação do período. Falei no início, a inflação do período foi 8,42. Tá? Então, se todo o estado e todo o país está trabalhando abaixo da inflação do período, as negociações todas elas estão ocorrendo dessa forma. Para quê? Para garantir a segurança de que já vai ter mais gente empregado. Na fala do Rogério me chama a atenção, e aí eu quero que o trabalhador que está nos ouvindo preste atenção na fala do Rogério. O Rogério dá a entender que ele não está preocupado com os desempregados, porque ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, mas ele não está preocupado com a geração de desemprego que tem em Santa Maria. Isso é grave, é muito grave, porque, Rogério, nós temos sim responsabilidade, eu e o senhor temos responsabilidade em manter a empregabilidade em Santa Maria. E a proposta sendo feita... Aquilo que vocês devem, aquilo que vocês devem, não gostaria só de concluir. Vocês devem, aquilo que vocês não vai causar desemprego, porque a maioria já antecipou. A maioria já antecipou, e isso tem que ser dito aqui. A maioria já antecipou. Não, mas daí tem que... Aí é o seguinte, ela já antecipou e a minoria não antecipou. E não houve desemprego por causa disso. Com licença. A maioria já antecipou. Não teve desemprego. Não é agora que vai fechar o dissídio e aqueles que já anteciparam vai ter desemprego na cidade. Não, com licença, não é assim não. Pois é, só pra gente manter aqui a calma, né? Vamos continuar, vamos esperar ele terminar a fala dele e depois a gente... passa aí para o Rogério continuar. Eu acho que assim, fica fácil, se a gente conseguir, cada um puder desenvolver o seu pensamento, fica mais fácil do telespectador entender. Agora, se ele fica interferindo, fica difícil. Olha só, quando eu falo que ele não está entendendo, que ele não está, ele está sendo intransigente e que isto vai gerar problema de desemprego, ele está dizendo assim, eu não estou preocupado com os desempregados, eu estou preocupado em pagar mais para quem está empregado. Só que isso vai gerar mais desemprego. Então, isso nós temos que nos preocupar, sim. Outra coisa,
Rogério, nós estamos dando 12 no final, o que o Rogério não falou ainda, que já tem uma proposta para 2016, onde leva o salário para R$ 1.160. Então, se nós somarmos de 939 para 1.160, para uma inflação que foi aí na faixa de 17% nos 2 anos, né, nós vamos chegar numa correção de 23%, 23%, quase 24%. Então nós não estamos em nenhum momento negando aumento de salário, nós estamos corrigindo os salários e ainda dando ganho real, enquanto todas as demais categorias estão negociando para menos do INPC. E mais ainda, aqui vamos pegar, o próprio Rogério negociou aqui na cidade, para um setor do comércio de alimentação, o setor do sindigenos, que é da área de alimentação, ele nem mesmo negociou somente com a inflação, 8,42. Nós estamos dando quase 50% de ganho real acima da inflação. Para chegar lá agora em março de 2016, nós podemos corrigir de 1.055 com 10% de cima para ir para 1.160 o salário, ou seja, manter uma linha de crescimento que eu já falei para vocês aqui. Nós estamos com 25,93% de crescimento até o último decídio, 2015. Com esse aumento, nós vamos para praticamente 28% de ganho real, num momento de extrema crise econômica. Nós estamos vivendo um caos econômico nesse país e o Rogério parece que não vive nesse país. Ele insiste em fazer uma coisa que vai prejudicar os trabalhadores. Porque se nós estivéssemos oferecendo somente INPC ou abaixo de INPC, concordo que ele poderia fazer todo esse teatro que ele fez, aí, fazer esse protesto, uma ação, eu diria assim, muito política e de pouco resultado em termos de negociação, em termos de valorização do trabalhador. Eu acho que não, foi um ato que, para mim, não consigo enxergar aonde ele quer chegar com isso. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós não há capacidade, os lojistas não têm capacidade de pagar. O que eu estou propondo para o Rogério é o seguinte: vamos fatiar essas diferenças com o ganho real em abril de 2015 até fevereiro de 2016, 1.039, que dá 10,35. Em março nós passamos para 1.055 e em abril de 2016 para 1.160, ou seja, a partir de agora, então, a partir de abril de 2016, R$ 1.160. Isto representa 28% de ganho real neste período dos últimos 7 anos. Então, não há falha, não há nenhuma inteligência, nenhuma inteligência da nossa parte, está vendo inteligência da parte do sindicato laboral. Ok, nós ouvimos então aqui a parte do Sindilojas, então agora a gente vai ver o Rogério Reis, que é o presidente do sindicato. Vamos explicar o que o Ademir está falando aqui. Primeiro é o seguinte, gente. Não sou vendedor de ilusões para ninguém. Muitas vezes a gente fala as coisas e as pessoas não gostam, mas a gente não fala aquilo que querem ouvir. A gente fala o que é. Ele está falando aqui de uma reunião que teve lá no Sindilojas agora, e essa reunião do Sindilojas disse o seguinte, que nós chegamos lá e saiu uma proposta de que nós negociássemos o salário de 2016. Foi isso. Tem que explicar. Quando ele chegou aos 23%, ele pegou lá o salário que eles propuseram, que nós estamos para ver se isso pode ser concretizado ou não, ele pode confirmar isso. Nós vamos ter que fazer umas discussões plenas em função de negociar uma convenção e não negociar outra. Tudo tem a parte jurídica, tem a parte estrutural dessa situação, e aí foi apresentado. Agora, quando eles pegam lá os 1.160, que seria para abril agora de 2016, eles fazem um paralelo com abril de 2015. Claro que 1.160 dá 23%, de um cálculo para o outro. Então isso não está em discussão. Por que não está em discussão? Porque se vai negociar o dissídio de 2016 já, é um percentual a partir de abril deste ano. Não está retroagindo. Agora, se o presidente do Sindilojas chegar aqui e dizer o seguinte, quero fazer os 23% de lá para cá, nós aceitamos botar 23% em abril de 2015 e recuperar tudo que tem de perda que nós temos. Então não é isso. O que nós estamos discutindo aqui nesse momento é o não fechamento da convenção de 2015. Essa é a dificuldade que nós temos. Nós não podemos atropelar uma proposta que ainda não está nem concretizada ainda, Ademir. Eu acho que isso é uma situação que nós vamos ter que passar pela diretoria, por uma assembleia e deliberar sobre esse tema. Até me surpreendi tu colocar uma coisa sem antes nem tu ter certeza de como que nós vamos negociar isso. Nós tivemos uma ideia que ela foi acompanhada pelo Ministério do Trabalho para nós tentar já resolver uma convenção. Essa reunião junto com o Ministério foi hoje de manhã. Então assim,
há uma proposta de nós chamar a nossa categoria, fazer uma assembleia e discutir o 2016. E não criar passivo no 2016, na verdade é isso. Liquida e depois continua discutindo o 2015. Ou na maneira jurídica, ou no tribunal, ou outras ações, a gente não sabe. Tudo isso está muito verde ainda, porque nós discutimos agora de manhã e viemos para cá para esse programa. Então assim, para nós termos a coisa bem delineada, nós temos que dizer o seguinte: nós temos dificuldade sim, do entendimento do Sindlojas, em fechar o dissídio de 2015. Nós queremos 1.055 em abril do ano passado e o Sindlojas oferece 1.039. Nós temos uma proposta de reajuste salarial para quem ganha acima do piso salarial, o piso da categoria, de 8,42 mais 1% em janeiro. Essa é a proposta de 2015. Me referindo agora ao que ele falou sobre o sindicato, sobre os supermercados, trabalhadores de supermercados, vejamos. O momento foi dito que é de crise. Todo mundo sabe que existe uma dificuldade hoje na crise política e na crise econômica. Nós vivemos nesse país. Nós vivemos em Santa Maria. Eu vivo em Santa Maria. E com isso, só que quando ele fala, nós tínhamos um salário e quando tu tem uma reserva que tu pode fazer uma negociação para que contemple os interesses dos trabalhadores, tu faz. 939 é o piso dos comerciários. 939, dos de loja. O dos sincogêneros, os trabalhadores, era 970. 970, nós fizemos uma negociação com a inflação, em função de várias dificuldades que se tinha também de se fechar uma convenção coletiva, e aí nós fechamos com 8,42, que foi a inflação, é isso que ele disse mesmo, e a gente conseguiu chegar a 1.055 o salário da categoria. 1.055, que deu um pouco mais de 8,42. Chegamos em 1.055 em março, como nós queremos com o Sindlojas. Só que nós tivemos também o mesmo reajuste para quem ganha acima, 8,42 mais esse percentual acima no mês de janeiro. Então o que ocorre hoje? Essa dificuldade que o Sindlojas apresenta, na verdade, não existe ainda, eu quero contestar aqui, que não teve muitas categorias não que negociaram abaixo da inflação. O que nós temos que colocar é o seguinte: a inflação sempre teve. O que não teve foi ganho real. E aí dificultou algumas negociações que ficaram sim abaixo do piso regional. Houve uma negociação pelo estado afora aí com várias categorias, mas garantiram o NPC. Não tiveram ganho real, inclusive, para ultrapassar o piso regional. Isso aconteceu e isso prejudica, inclusive, a nossa relação em termos de trabalhadores e empregadores. Mas aqui em Santa Maria, gente, nós temos que analisar o seguinte: nós tivemos alguns ganhos, mas tem muito mais o que ganhar. Porque se nós pegarmos de 2013 para cá, o comércio andou de vento em popa, tem dificuldade agora. Mas não acredito que esse aumento, e aqui os comerciários, eles podem ter certeza que esse aumento que nós estamos pedindo, esse aumento vai ser consumido dentro da própria empresa, das próprias contas que ele tem no comércio. Ele não vai ser uma coisa para ele sair esbanjando o máximo. Não, é uma questão de sobrevivência, é uma questão social, e é isso que nós estamos discutindo. Só que, infelizmente, não está tendo o entendimento do presidente do Sindlojas e alguns lojistas de Santa Maria. Mas por que muitos já anteciparam? Por que muitos já deram antecipação e puderam dar antecipação? Na política da FEComércio, é claro que a FEComércio diz que não tem que dar aumento. E é isso que o Sindlojas está fazendo em Santa Maria. Mas eu acredito ainda que nós vamos conseguir chegar a um acordo, que nós vamos melhorar essa proposta. Acredito que o Ademir ele tem essa capacidade de poder passar por cima da FEComércio e tentar fazer uma negociação que traga ganhos para a categoria comerciária. Porque os índices que são colocados, eles são destoados na função da base. A nossa database é abril e esses índices estão vindo para janeiro e março deste ano. Então não é isso que nós queremos. Nós temos um passivo, temos forma de resolver o passivo, resolver o passivo. Mas infelizmente nós temos que ter a marca principal, que é abril de 2015, que é a database da categoria e que nós temos que ter ganho real e ganhos concretos em 2015, o que não está acontecendo. 1.039 em abril de 2015, 1.055 e 1.053 era o piso regional. Não dá para fechar, não dá para aceitar e a categoria não aceitou. Pois é, Rogério, Ademir, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Depois da reunião de hoje cedo, então gostaria que rapidamente vocês falassem qual é o próximo passo a partir de agora. Tentar uma negociação?
entre os dois lados? Bom, tu me dá um minuto, eu preciso ponderar algumas coisas. O Rogério admite, então, que ele prejudicou a categoria dos sindicêneros, dando somente o piso regional, somente o índice de 8,42, que é a inflação. E aí ele não entende, não está aceitando, é isso eu quero que os trabalhadores do comércio entendam isso. Gente, vocês são as nossas forças. Agora, olha só, nós estamos propondo 1.039 para nós conseguir não penalizar demais as empresas, 1.055 e levar para 1.055 em março, para que em abril agora desse ano, esse mês, nós levarmos para 1.160. Fazendo com que essa diferença que ele fala que havia entre os trabalhadores dos sindicêneros e do comércio seja equalizada, que é o mesmo valor que nós vamos pagar para 1.160 a partir de abril, é o que o comércio de gêneros vai pagar também. Então, olha, da nossa parte não está faltando boa vontade, Rogério. A única coisa que nós precisamos é que se compreenda que neste meio tempo, desses 2015, que nós vivemos essa enorme dificuldade, haja essa compreensão e manter os 1.039. E a partir dali, então, nós chegarmos num nível igual de Santa Maria está com o mesmo nível de salário. E não faltou boa vontade da nossa parte. Nós viemos trabalhando isso e estamos corrigindo com valores muito elevados acima da inflação, mesmo num período de crise. Eu não posso deixar de dizer também que ele citou 3 ou 4 vezes a FEComércio, eu também tenho uma vice-presidência na FEComércio, assim como ele tem uma vice-presidência da FEConsul, de dizer assim, bom, a FEComércio, ela é assim uma federação que tenta manter um equilíbrio, né, entre os vários setores que existem dentro da federação. Agora, não é quem decide as coisas é nós aqui na ponta, nós é quem trabalha. Tanto é que nós estamos trabalhando com valores acima do que foi definido pela FEComércio. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós precisamos fazer o possível para manter os salários corrigidos. E a FEConsul, que é a Federação dos Trabalhadores, tem ofertado aqui na região um salário de R$ 1.030 para outros setores, R$ 1.030, que nós estamos com a R$ 1.039, e R$ 1.040, chegando em fevereiro a R$ 1.050. Então, assim, eles têm negociado muito abaixo com outros setores e aqui com a gente, do Comércio Santa Maria, há uma intransigência, mesmo com toda essa boa vontade que nós temos de dar aí, ó, nos últimos 6 anos, 23%, quase 24% de ganho real. E agora, se nós acertarmos essa convenção, chegaremos a quase 29% de ganho real acima da inflação. Ou seja, sempre teve boa vontade. Por quê? Porque os setores vinham funcionando muito bem. Quando tu tem a economia fluindo, você consegue manter os empregados. Até porque os empregados não dependem nem de a gente negociar para eles. Eles conseguem melhores salários, né? Quando a economia vai bem. Só que agora não. Agora nós estamos num momento de dificuldades. Esse é o momento de a gente entender isso. Mesmo da dificuldade, nós estamos tentando fazer o melhor. Estamos fazendo o possível para que os trabalhadores tenham ganho real. Então, fica aqui o nosso apelo, que haja essa compreensão. Nós não estamos dando menos do que o setor merece. Está sendo dado muito mais do que a inflação e estamos dando o possível nesse momento. Nenhum setor está ofertando tanto ganho real como o Sindilógio Santa Maria. Pois é um debate que se estende a tarde toda, eles já passaram a manhã toda também discutindo. Eu gostaria de agradecer então o Rogério Reis, que é o presidente do Sindicato dos Comércios aqui de Santa Maria, também vice-presidente da FEConsul, e o Ademir da Costa, que é o presidente do Sindilógios da região centro, 2 lados diferentes que aceitaram conversar conosco nesse programa de hoje. E esse é o jornalismo aqui da nossa TV comunitária, da TV Santa Maria, sempre mostrando os 2 lados da história. Então gostaria de agradecer aos 2 em uma outra oportunidade. Eles vão voltar aqui então para tentar apresentar ao pessoal de casa essa negociação entre eles.